Bom, olá, esse vídeo que eu estou fazendo é para que chegue a toda a minha família. Quando eu falo família, estou referindo a meus irmãos, irmãs, sobrinhos, sobrinhas, primos, primas, todas as pessoas que eu puder falar. E também aos meus cunhados, minha cunhada, minhas cunhadas também, os meu sogro, minha sogra, pessoas que eu tenho estima, que eu amo, né, e que sempre a gente tem preocupações e mesmo longe a gente tem pensado nas pessoas e orado por elas. Como vocês todos sabem, eu sou uma pessoa reservada, não me intrometo nas coisas da família, na vida pessoal de ninguém, nem de irmãos, nem de sobrinhos, nem de cunhados, nem de sogro, sogra. Isso não quer dizer que eu não me preocupo com vocês, mas é que tem coisas que a gente prefere se reservar. Mas quando se trata de problemas ou coisas sérias, né, por exemplo, como está acontecendo agora aí do Covid-19, nós temos que nos preocupar com as pessoas, né? E quando nós ampliamos isso para algo muito maior, aí a preocupação realmente deve ser séria e real. E, e essa situação do Covid-19 me trouxe à mente no seguinte: todos estão preocupados e com medo de serem contaminados e, consequentemente, de morrerem, porque o medo da contaminação é o medo da morte. E isso é natural, ninguém quer morrer. E isso me trouxe na minha mente o seguinte: todos sabem o que eu creio, a maioria pelo menos sabe que eu creio em Jesus, creio na sua salvação. Eu sei que tem muitas pessoas na minha família que não acreditam. Alguns até acreditaram no passado ou acreditam ainda, mas ainda mantêm-se uma certa distância da palavra de Deus e daquilo que é ensinado. E outros até não acreditam, ou acreditam de uma forma errada, né? Mas de alguma maneira as pessoas têm o conhecimento de Jesus, pelo menos do seu nome, e da Bíblia. Mas poucos sabem o que realmente contém a Bíblia a respeito da salvação, a respeito da volta de Jesus e do juízo. E isso que é o mais importante, porque as pessoas às vezes limitam a vida a esse mundo, apenas a essa vida aqui. Mas não podemos esquecer que é algo muito mais sério e que isso que eu quero falar, tentar sintetizar ao máximo essa mensagem. Primeiro que nós temos, o que eu vou fazer aqui é falar algumas passagens e depois no final deixar um desafio para vocês. Primeiramente, eu quero me reportar que a condição humana não é boa diante de Deus. Todos nós, sem exceção, como diz Romanos 3,10, diz o seguinte: Romanos 3,10, vocês podem conferir na Bíblia, como está escrito, não há um justo, nenhum justo sequer. Ou seja, diante de Deus ninguém é justo. Romanos 5,12 também diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem, se referindo a Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E, por fim, Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. Todos os homens pecaram, então todos morrem, certo? Isso é evidente porque todo mundo morre mesmo, vai para o pó da terra, vai para a sepultura. Mas ao que Jesus está se referindo aqui, aliás, o que a Bíblia está se referindo nessas passagens que eu li, que Paulo escreve em Romanos, ele está se referindo à morte eterna, tá? E nós vamos ver isso mais para frente. Então, diante de Deus, todos nós somos pecadores, todos nós estamos sujeitos à morte eterna. Não tem ninguém aqui. Não há separação de classe, de raça, de credo, nada, nada. Tá? Todos os seres humanos, diante de Deus, estão condenados à morte eterna. Tá bom? Então é pior do que o Covid-19, tá? Que nem todos serão contaminados e nem todos morrerão, tá? E isso é muito sério. E aí,
a Bíblia apresenta a solução disso. Em Romanos ainda, no livro de Romanos capítulo 8, verso 1, diz o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo não temos condenação. Simples. Também em Romanos 3, 36, deixa eu ver aqui. Não, é João 3,36. Nós vemos aqui em João 3,36, eu falei Romanos, mas é João. Também falando sobre isso, Jesus mesmo falando sobre essa questão. João 3,36 diz o seguinte: por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, sem Cristo, já estamos condenados, né? Não temos nenhuma solução, tá? Sem Cristo, nós, diante de Deus, permanece a ira de Deus sobre nós. E Jesus disse ainda, um pouquinho mais à frente, no próprio livro de João, capítulo 5, verso 24 e 28, o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Percebem? Não entra em juízo, ou como vimos em Romanos 8:1, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, sem Cristo estamos julgados já, condenados, tá? Sem Cristo nós estamos condenados. Então a solução para não entrarmos em juízo, não sermos condenados à morte eterna é Cristo. Ainda no verso 28 ele diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiveram feito, o verso 29, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então percebe que Jesus está falando que os mortos também, que estão mortos, serão julgados, tá? Mas uns terão a vida eterna e outros terão a morte eterna. Então percebam que a solução é Cristo, é Jesus. Mas como aceitar a solução? A pergunta é: como aceitar a solução? Se a solução é Jesus, todos nós estamos condenados. Sem Cristo não há salvação. Então como eu faço isso? Como é que eu aceito a salvação? Então no livro de no livro de Marcos 16:16, existe um texto interessante aqui que fala o seguinte. Jesus mesmo falando, ele fala o seguinte, Marcos 16:16. E que quem crer, Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Ou seja, eu preciso crer e ser batizado, tá? Porque o batismo na Bíblia representa sepultamento, morte, ou morte para o eu, né? E então para que a gente possa entender rapidamente esse assunto, sem Cristo não há salvação. Para que eu aceite Cristo na minha vida, eu preciso ser batizado. Aceitar Cristo, precisa ser batizado. Mas ser batizado de que maneira? Isso aí a gente pode estudar depois, mas existe uma forma correta para isso, tá? E o batismo representa você aceitar a Jesus na sua vida, aceitar o que ele fez por você, né, por nós, que morreu em nosso lugar, aceitar o seu sacrifício e assim a ter a justificação pela fé, porque nós aceitamos a Cristo pela fé, tá? Então isso é justiça. Deus faz justiça, nos justifica através de Cristo. E com isso nós temos o livramento do julgamento. Nós estamos diante de Deus como se não tivéssemos condenação nenhuma, tá? Agora, o importante de tudo é que o ser humano precisa estar preparado para isso, né? Precisamos entender toda essa questão e aceitar Jesus em nossa vida. Agora, é uma promessa de que Jesus vai voltar. E também há na Bíblia uma promessa de que teremos que prestar contas. Deus fala isso, que nós temos que prestar contas. Então nós não podemos achar que vivemos nesse mundo aqui como se não tivesse que prestar conta a nada, né? Embora muitas vezes aqui a gente não se preocupa, que acha que só a morte, acabou a morte, tem a morte, acabou e ponto final, não se preocupar com nada. Não é assim, né? Eu quero ler um texto, né,
a respeito dessa questão do preparo, né, do que vai acontecer futuramente, muito em breve, e a importância de nós estarmos preparados. Tá? Em Tito, o livro de Tito, né, é um livro pequenininho, ele fala a respeito disso. Tito capítulo 2, verso 11 e 14, olha só, verso 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ou seja, a graça é para todas as pessoas, e a graça se manifestou salvadora através de Cristo, educando-nos para que renegadas, olha só, renegar é deixar para trás as impiedades e paixões mundanas, vivamos o presente século, momento que nós estamos vivendo, sensata, justa e piedosamente, certo? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Ou seja, Cristo voltará. Ele morreu por nós para nos dar a salvação, a justificação, e voltará a esse mundo para buscar o povo que vive justa e piedosamente, um povo que renegou as paixões mundanas, que deixou de lado aquela vida que todos nós nascemos assim, com a tendência para o mal, para o pecado, para as coisas ruins, e é por isso que nosso mundo está desse jeito, né? O egoísmo, a ganância e tantas outras coisas. Então, eu queria deixar para vocês, para toda a minha família, essa questão. Mesmo aqueles que já foram de igreja ou que são de igreja agora, tá? Eu me refiro aí a pessoas como, por exemplo, o Cleito, né, que vai numa igreja, ou a minha família que já foi da igreja ou está afastado da igreja, né? Embora, uma coisa que eu quero frisar aqui, a igreja não salva ninguém, viu? Quem salva é Cristo. Porém, a igreja errada, a religião errada, vai te levar para a perdição, ou seja, vai te levar para longe da verdade da Bíblia, da palavra de Deus. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Então, para todas essas pessoas, o importante não é só aceitar Cristo, nós precisamos manter uma vida de comunhão. Jesus disse o quê? Se permanecer em mim, vocês darão frutos, né? Quem permanece em Cristo, esse dá fruto. E permanecer em Cristo requer muito mais do que ir à igreja, tá? Requer muito mais do que a igreja. E por isso que eu vou deixar um desafio no final para todos, sem exceção. Seja aqueles que vão à igreja, os que não vão, os que não acreditam, os que acreditam, um desafio, tá? Eu quero ler mais um texto de Lucas capítulo 21, que fala sobre essa questão do preparo e da volta de Jesus. Como é importante, e a gente não achar que eu estou fora disso. Não, isso aí é para quem acredita, eu não acredito e não estou preocupado com isso. Ninguém vai me colocar isso na cabeça, porque eu não estou preocupado com isso. Olha só o que Jesus mesmo disse em Lucas capítulo 21, verso 34 e 36. Ele falando sobre a sua volta, tá? E vocês podem ver o capítulo todo depois. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia, a volta dele, não venha sobre vós repentinamente como um laço, como uma coisa inesperada, pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face da terra. Tá vendo aí? A volta de Jesus é para todos, sem exceção. Os que creem, os que não creem, os incrédulos ou ateus, não importa. Jesus virá e todos verão. Vigiai, verso 36, vigiai, pois a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que tendem a suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Ou seja, Jesus voltará de uma forma para muitos inesperada e de uma forma que muitos serão pegos de surpresa. Mas vocês não precisam ser pegos de surpresa. Nós não precisamos disso. Temos a Bíblia que nos orienta sobre isso, né? O próprio Pedro fala isso em 2 Pedro, né? Que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Em 2 Pedro capítulo 3, vocês podem ver isso aí. Todo o capítulo 3, 2 Pedro 3. Ele diz que o dia do Senhor virá como ladrão. De surpresa, tá? O ladrão vem de surpresa, não é escondido, porque o que faz o ladrão nos pegar não é a forma que é escondida, porque o ladrão muitas vezes te pega com a arma na cara e você não estava esperando.
Aqui a questão é surpresa. As pessoas não estão preocupadas, estão desapercebidas, achando que a vida é assim, o dia a dia, correria, correndo atrás dos seus interesses, esquecendo que um dia teremos que prestar contas a Deus. Mas tem um convite para todos nós, né? O convite é o mesmo que Jesus fez, João fez, e eu quero ler para vocês aqui em Mateus, tá? Para a gente encerrar, para não ficar muito longo. Em Mateus 3 e Mateus 4. Eu quero ler 2 versos aqui desses capítulos. Mateus 3, verso 1 e 2 diz o seguinte: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Este era o centro da pregação de João Batista: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Na sequência, no capítulo 4, verso 17, após o batismo, Jesus também fez a mesma coisa. Olha só a pregação de Jesus. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, o evangelho não mudou. O evangelho nos convida a arrepender-nos, a voltarmos para Deus. Podemos ver isso também em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Um convite que é a mesma, a essência é a mesma. O evangelho não muda, o evangelho é eterno. Ou seja, ele nos convida a nos arrepender da nossa vida de pecado, reconhecer que somos pecadores, porque de fato somos, estamos condenados à morte eterna. Ele nos convida a nos arrepender disso e aceitar a graça de Cristo, a salvação que nos oferece. Apocalipse 14, versos 6 e 7 diz o seguinte: vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Veja que o anjo aqui, que é uma referência ao povo de Deus que prega o evangelho, está dizendo que devemos temer a Deus e dar glória a Ele, ou seja, se arrepender. E por que devemos temer a Deus e dar glória a Ele? Porque é chegada a hora do seu juízo. Então, nós temos aqui um grande convite para nós, todos sem exceção. Por isso que eu estou falando isso para minha família, porque não seria correto eu viver uma crença, algo que eu acredito, e não partilhar com as pessoas. Eu acho que o momento é oportuno, até porque tudo que tem acontecido no nosso mundo é uma prova de que Jesus vai voltar. Está se cumprindo as profecias. Jesus faz um convite: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Jesus faz um convite: quem vai a ele jamais será lançado fora. Então, a Bíblia está repleta de convite, mas o convite mais importante é esse, de aceitar Jesus, de entregar a vida a Ele e de estar preparado para a sua breve vinda. E no Apocalipse 14, capítulo 22, diz o seguinte: o Espírito, verso 17, capítulo 22, verso 17, o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Deus nos dá gratuitamente a oportunidade de termos a vida eterna. Ele fala lá em Deuteronômio que a gente pode escolher entre a vida e a morte. Ele não coloca esses dois caminhos. Nós já sabemos, nascemos condenados à perdição, à morte eterna. Mas, graças a Deus por Cristo, porque Ele veio para nos dar uma outra oportunidade. Nos dá, na verdade, a salvação. E temos que apenas escolher. Então, o desafio que eu tenho para todos agora, sem exceção, é que vocês estudem a Bíblia. Orem a Deus, peçam a Deus para mostrar a verdade. Eu estou disposto a ajudar, seja para aqueles que já estão na igreja, que querem se aprofundar no estudo sobre Apocalipse, sobre Daniel, sobre as profecias que estão se cumprindo. Também aqueles que não conhecem nada da Bíblia, a gente pode começar do início, mas vamos estudar a Bíblia. Não é a religião que eu estou falando aqui, é de salvação, porque a salvação está em uma pessoa apenas, em Cristo Jesus.
Sem Ele não há salvação. Se vocês querem saber mais, procurem. Tá? Eu vou mandar esse vídeo aí de uma forma que todos possam ver. Vou tentar colocar isso no YouTube, porque pelo WhatsApp eu não consigo. Ele é muito longo, extenso. E que todos possam buscar a Deus. Não quer estudar comigo, não é problema. Às vezes, como diz o próprio Jesus, né, o profeta da casa não tem honra na sua própria casa. Procure outros, mas procure estudar a Bíblia e orar a Deus, porque a Bíblia vai te conduzir para a verdade. Tá? Não procure igreja, porque tem muitos. E aí há uma grande confusão, porque se todas realmente fazem a vontade de Deus, por que há tanta diferença? Então procure a Bíblia, e a Bíblia vai te mostrar onde você deve ir. Mas principalmente, a Bíblia vai te apontar para Cristo, tá bom? Que Deus ajude cada um de vocês. Eu oro todos os dias no meu silêncio com Deus, pela minha família. E quando eu digo família, é todos, eu não estou aqui se referindo a A ou B. Como já disse no início, seja irmãos, irmãs, cunhados, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, sogros, sogra, primos, não importa. Essa é a minha família. E eu creio que Jesus está voltando. Eu não quero jamais que ver minha família perdida, porque ninguém falou. É o meu dever falar. Acreditar é uma escolha sua, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço.